Olá família, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão da Família 5%. Eu sou o Gustavo, é um prazer tê-los aqui nesta quinta-feira e conforme prometido, hoje estaremos tocando no tema NESARA e GESARA, o reset financeiro, ou seja, o reinício financeiro atendendo a pedidos. Inclusive eu quero dar as boas-vindas para o casal Thaís Adamov e o marido que estão aí acompanhando, também para Lucilara, a James Pereira, Aparecida Pereira, Everton Brito, Andy Nobre, João P. Júnior, o Crítico, Branca Barreto, Bel Girassol, quem mais está chegando por aqui? Deixa eu baixar um pouquinho. Thierry Torres, tudo bem, meu querido? Canal da Cessi, Carla Gaio, Extreme English, Márcio Improta, que é o marido da Thaís Adamov, Rude Boy, Deise Souza, quem mais? Tá pulando muito. Adalberto Júnior, Cláudia Teodoro, Germana Alves. Temos 71 pessoas acompanhando agora essa transmissão. Muito obrigado. Deixa eu tirar isso aqui. Isso não sai, né? Deixa eu puxar então aqui para baixo. Opa. Vamos lá, aqui. Temos 74 pessoas agora. Muito obrigado pela sua audiência e também pela sua paciência. Gente amiga, quem já tem um certo tempo aqui no canal, sabe muito bem que quando nós tivemos as eleições americanas, antes das eleições, as primárias, e depois o embate entre o Donald Trump, o atual presidente, e a Hillary Clinton, todos sabem que eu fiz campanha para o Donald Trump, expus muita coisa ruim, muita sujeira do partido dos democratas e também da Hillary Clinton. Infelizmente, perdi pessoas que eu tinha como amigos. Na época ainda tinha uma conta no Facebook e fui bloqueado por pessoas, outras deixaram de falar comigo, houveram atritos, etc, etc, etc. E eu disse várias vezes, comentei aqui no canal o seguinte, que eu não tenho político de estimação.
E caso alguém soubesse algo a respeito do Donald Trump, que, por favor, fizesse chegar até a minha pessoa e eu iria expor isso. Bom, algumas coisas chegaram, não pude comprová-las. Até que, veja como são as coisas, né? Aquilo que eu comento com vocês aqui no canal. Nós não perdemos nada, absolutamente nada, em ler a Bíblia. Absolutamente nada, ao contrário, nós só temos a ganhar. Mas aí vem aquele comentário que algumas pessoas fazem, mas Gustavo, tem passagens que eu não entendo o que a Bíblia quer dizer. Então, você não entende hoje, porque de repente não é o dia para que você entenda. Tudo tem um momento certo, uma hora certa, determinada pelo Altíssimo. Você não entende hoje, mas chegará um dia, um momento, pode ser o dia seguinte, na próxima semana, que você vai entender aquilo. Veja bem, nesse hangout de segunda-feira, que foi a segunda parte sobre presidente Jair Messias Bolsonaro, 2 pontos, outro lacaio do sionismo, e nós teremos a terceira parte nessa segunda-feira que vem, dessa próxima semana. Eu mostrei algo para vocês e, sinceramente, eu passei como se fosse uma coisa normal. Essa semana, pessoal, vocês sabem, eu comentei que eu fiz a mudança, eu saí não da empresa, eu continuo na mesma empresa, mas foi aberto um novo escritório dentro de uma universidade muito conhecida aqui no sul da Flórida. Universidade que é um bairro de tão grande. Então nós estamos dentro da área tecnológica dessa universidade. E o meu departamento, que é o departamento de produção, QA, que é Quality Assurance e Produção, eu fui o primeiro a mudar para lá, amanhã os outros irão mudar. E olha, eu estou numa paz, tranquilo, sem aquele tumulto na minha cabeça, pessoal espirrando, tossindo, por causa do ar-condicionado, está uma paz, sendo que essa paz amanhã termina. E nesses dias, ontem e hoje, que eu sozinho no escritório, eu então tive tempo e comecei a pesquisar algumas coisas. E finalmente eu encontrei algo que, como não tenho político de estimação, apesar de ter feito campanha e falado e defendido o presidente Donald Trump, reconheço que ele está fazendo um excelente governo aqui nos Estados Unidos, moralizou o país, mas sim, ele também faz parte do esquema. Mas isso eu já sabia, porque eu já vi em outros canais, etc. Uma coisa é falar, pessoal. Uma coisa é falar. Falar que o Donald Trump é isso, que ele é aquilo, muita gente tem falado. Agora, provar, eu vou provar na segunda-feira. E foi algo que foi mostrado naquele hangout, se você vê-lo novamente, presidente Jair Messias Bolsonaro, 2 pontos, outro lacaio do sionismo, ponto de interrogação. Foi algo que foi mostrado e no momento que foi passado para vocês, que eu vi junto com vocês, a luz aqui do cabeção não acendeu. Mas, como eu disse, esses dias, sem perturbação, sem gente tossindo, falando alto, espirrando, e numa paz, num silêncio. Então eu pude pesquisar e vi que aquilo que foi mostrado revela com quem o presidente Donald Trump está envolvido. Parte já foi dita aqui para vocês, que os judeus ortodoxos do Chabad Lubavitch controlam os Estados Unidos. Mas tem outra coisa feia, pior, por trás disso.
E na segunda-feira, então, na terceira parte daquele hangout, o presidente Jair Messias Bolsonaro, outro lacaio do sionismo, será revelado isso. E eu louvo e glorifico ao nosso querido e amado Hashem por tudo que ele está fazendo e proporcionando-nos a oportunidade de saber quem é quem. As máscaras estão caindo. E lembre-me, por favor, eu peço isso porque são muitas informações, muitas coisas a serem tratadas. Hoje, quando eu voltava do trabalho, o FOSTube me cortou, né? Não deu para continuar com a transmissão. Tanto que eu até apaguei, porque ficou uma coisa sem pé nem cabeça. Sim, Everton Brito, ele está envolvido com os sionistas, mas tem algo a mais. Tem algo a mais. Então, lembre-me, por favor, no final desse hangout, de tocar um áudio para vocês muito, muito importante. Um áudio muito importante de uma coisa seríssima que está acontecendo nos bastidores e que, infelizmente, o povo brasileiro ainda não se percatou, não se deu conta dessa armação que está sendo feita. E já que estamos na semana dos 100 dias, hoje foi celebrado os 100 dias desse governo, lembre-me, por favor, de mostrar esse áudio. Não tem nada a ver com o assunto aqui, mas é um áudio muito importante e, de antemão, eu quero já me desculpar, porque dentro desse áudio é de um brasileiro indignado com a situação do país e que tem um certo conhecimento, e apesar dos palavrões que ele fala, eu assino embaixo o que ele diz. Tirando os palavrões, o que ele fala ali é a mais pura realidade que está diante dos nossos olhos. E agora, antes de começar esse hangout, eu estava lendo algumas coisas e parece que o Tofinho também está envolvido com a Odebrecht, né? A Lava Jato revelou o apelido dele na lista da Odebrecht, né? Da planilha da Odebrecht, o Tofinho, o que revela que ele não tem condições nenhuma, como já sabíamos, de ser o presidente da loja maçônica mais cara do mundo, que é o STF. Mas eu gostaria de pedir-lhes 2 favores. Primeiro, preste atenção, muita atenção nesse assunto, Nessara e Gessara, que é muito importante. E segundo, lembrem-me, por favor, de tocar o áudio no final do Hangout sobre algo muito importante que está acontecendo, meus queridos. Está acontecendo. E eu dou graças ao Pai pelo fato de conhecer pessoas, mesmo que pela internet, pelo WhatsApp, mas pessoas que não querem se expor e me passam essas coisas porque confiam. Gustavo, eu não posso me expor, mas eu estou te passando isso porque eu sei que você vai mostrar para o pessoal e o povo brasileiro precisa saber disso que está acontecendo. Eu, com o maior prazer, eu faço isso, porque a verdade liberta. E esse é o intuito, o lema do canal. Tudo pela verdade. Não é do Da Vinci, não, Miroslav, não é um áudio do Da Vinci, é de uma outra pessoa, tá bom? Mas, para começar então o assunto sobre Nessara e Gessara, vamos antes fazer a nossa oração. Amado Pai e soberano Rei, em o nome do nosso Salvador, Yahushua ou Yeshua, mais uma vez entramos em Tua presença e te pedimos mais uma vez, Pai, que perdoes os nossos muitos pecados, as nossas muitas falhas, os nossos muitos erros.
porque somos pecadores, adquirimos o pecado através de Adão e também de Eva. E carregamos conosco esse DNA pecador. Mas, pelo fato de que tu amas ao pecador, porém odeias ao pecado, nos resgataste de tudo aquilo que era contrário a cada um de nós, sacrificando-se na cruz do Calvário e cancelando o escrito de dívida que nos condenava à eterna perdição. Fomos resgatados pelo teu poder, pelo teu amor. Já que não há amor maior do que esse, de entregar a própria vida por outros. E mesmo antes que te conhecêssemos, tu já havias entregado a tua vida por nossa causa. Por isso, Pai, nós te amamos e te glorificamos. Sabemos que tu nos tens sustentado, sabemos que tu nos tens guardado, sabemos que o teu Espírito nos tem guiado a fim de evitar que venhamos a cair nas armadilhas do mal, no laço do passarinheiro. Tu nos tens protegido da peste que voa de dia e de tudo aquilo que atenta contra a nossa vida. Nos resgataste, Pai, de tudo aquilo que era contrário o teu plano, o teu desejo para cada um de nós. Pai amado, abra o nosso entendimento para que aquilo que hoje não compreendemos, de acordo com a tua vontade, amanhã ou na próxima semana, venhamos a compreender. Abra o nosso coração e não permita, ou melhor, não devemos permitir que nenhum sentimento de ódio, mágoa, rancor possa contaminar-nos a ponto de, por uma besteira, perdermos a nossa salvação. Eu também aproveito a oportunidade, Pai, e oro a favor de todos aqueles que estão doentes, de todos aqueles que estão carentes de atenção. Hoje eu soube de uma pessoa que, por falta de atendimento, veio a falecer aos 33 anos de idade, muito jovem ainda, mas porque não foi atendida, veio a óbito. Algo totalmente... uma desgraça que poderia ter sido evitada, porque uma vida não tem preço. Meu Pai, eu não sei o que tens preparado para o nosso país. Contudo, ainda que tudo pareça desordenado, caído, destruído, ainda assim, tu tens o controle de tudo. Nada passa despercebido aos teus olhos. Tu sabes muito bem, desde o momento em que nos levantamos até o momento em que nos deitamos. Tu conheces os nossos pensamentos e ainda a palavra não chegou à nossa boca e tu já a conheces toda. Por esta razão, Pai, cura os enfermos. Eu te peço em nome de Yeshua. Salva esse matrimônio
essa senhora que está desesperada, que perdeu tudo nas enchentes do Rio de Janeiro, o pouco que tinha, o muito pouco que tinha, ela perdeu tudo. Roupas, documentos, móveis, e agora está vivendo de favores. Aliás, Pai, o estado do Rio de Janeiro tem sido castigado e açotado, aviltado, já por muitos anos. E a população já não aguenta mais, já não suporta mais pagar altos impostos, IPVA e tantos outros impostos. E quando há uma tempestade suspeita, porque geralmente chove muito no Rio durante os meses final de fevereiro e março, tanto que as águas de março são muito conhecidas no estado do Rio. Mas agora em abril, Pai, daquela forma, aquela tromba d'água, é algo muito suspeito. E eu sei que é duro quando se perde tudo, respirar fundo e lutar para tentar reconstruir ou recuperar o que se perdeu. Com a atual situação do país, eu sei que não é nada fácil. Mas seja com o povo carioca, seja também com toda a família 5%. E se alguém tem algum familiar que se encontra enfermo, que essa doença deixe esse corpo agora. Que essa enfermidade abandone os órgãos desse familiar, para que todos saibam que não há outro semelhante a ti, a quem possamos comparar em glória, poder e majestade. Te louvamos e te agradecemos, Pai, por esta noite, por este encontro. Em o nome de Yahushua. Amém e amém. Amém. Muito bem, meus amigos, vamos então, deixa eu baixar aqui. Vamos então ao tema. Nessara e Gessara. Um tema pedido. E atendendo a pedidos, eu eu tenho vários hangouts preparados, vários temas que eu vou acumulando, vou colocando nos meus hard drives externos. E quando foi tocado nesse tema, por favor, Gustavo, comenta sobre isso, coisa e tal. Então, foi apenas uma questão de juntar as várias informações que eu tenho para poder passar para vocês. Vou fazer uma agora. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui no ponto. Tá aqui. Tá aí. Vou colocar aqui para vocês um texto, que esse daqui eu peguei na internet, e tem um outro que eu mesmo fiz. Deixa eu... Pra cá, aí. E vou aumentar aqui a letra. Bom, acho que tá dando para ver agora, né? Então diz aí, assim, depois, quando renderizar esse Hangout, eu vou disponibilizar esse link para que vocês possam ver depois com mais calma. Lei Nessara, o que é e como funciona? Parte 1, diz assim: Lei Nessara é uma sigla que significa National Economic Security and Reformation Act. Traduzindo, Ato para a Reforma e Segurança Econômica Nacional.
trata-se de uma lei aprovada, entre parênteses, secretamente. O povo americano não sabe, pouquíssimas pessoas conhecem, já ouviram falar disso. É um tema delicado e comentado, como se diz no Rio de Janeiro, a boca miúda. Então, trata-se de uma lei aprovada secretamente pelo Congresso norte-americano, portanto, já vigente, em março de 2000. Então, veja bem, 19 anos e de cada 10 pessoas, 8 não sabem nada sobre essa lei. Ou seja, 80%, eu posso garantir isso para vocês, de cada 10 americanos, 8 não sabem nada sobre essa lei. 80%. E diz assim, que foi aprovada pelo Congresso norte-americano, portanto já vigente, em março de 2000, e sancionada pelo presidente Bill Clinton em outubro de 2000, mas nunca divulgada ao público ou posta em execução por correr em segredo de justiça. Praticamente, eu estou aqui, ó, deixa eu ver, não dá para fazer o highlight. Praticamente, todos os governos de todos os países do mundo, prestem bem atenção, por isso que se eu tiver que dividir em segunda e terceiras partes, não há problema, eu faço. Mas isso daqui é muito importante que vocês compreendam, porque é uma lei que foi aprovada no Congresso americano, mas tornou-se uma lei internacional e não somente americana. Porque todos os países do mundo têm ciência da lei Nessara, ou seja, todos os países do mundo, incluindo o nosso Brasil, e principalmente na figura do atual ministro de Economia, o superministro Paulo Guedes, ele tem ciência, ele sabe dessa lei. Então, repetindo, praticamente todos os governos de todos os países do mundo têm ciência da lei Nessara, porque a recusa do governo norte-americano em pôr essa lei em execução levou esse assunto para a Corte Internacional de Justiça, sediada em Haia, na Holanda. Posteriormente, esse assunto também foi discutido na Organização das Nações Unidas, ou seja, ONU. Então, veja bem, vamos fazer uma recapitulação aqui. Foi uma lei criada e aprovada secretamente aqui nos Estados Unidos. E o Bill Clinton, em outubro do ano 2000, portanto, há 19 anos atrás, ele aprovou essa lei. Ou seja, o Congresso aprovou essa lei e ainda não foi posta em prática. Mas já está aprovada. Contudo, o próprio governo americano recusa-se, como aqui está escrito, em pôr essa lei em execução. E isso chamou a atenção da Corte Internacional de Justiça, conhecida por CIJ, cuja sede está em Haia, na cidade de Holanda. Inclusive até temos um brasileiro, qual não lembro, acho que era o Rui Barbosa, que tinha a alcunha, um apelido de o Águia de Haia. E também a ONU, a Organização das Nações Unidas, intrometeu-se no assunto. Por que os Estados Unidos não colocam essa lei em prática? Então, continuando aqui, diz o seguinte: para entender por que surgiu esta lei, precisamos recuar à queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Nessa ocasião, o sistema bancário norte-americano, apoiado pelo próprio governo,
começou a implementar certos esquemas para se apossar das terras dos fazendeiros norte-americanos. Então veja bem, o sistema bancário de conluio com o governo, e nós sabemos, a pergunta que tem que ser feita aqui é a seguinte: quem controla o sistema bancário mundial? São os Rothschilds. Quem são os Rothschilds? Espiritualmente falando, são aqueles que o próprio Messias os expôs, chamando-os de sinagoga de Satanás. Aqueles que dizem que são judeus e não o são. E eles controlam o sistema bancário mundial. O Banco Mundial, o Banco Internacional de Desenvolvimento, o Fundo Monetário Internacional, também conhecido como FMI, tudo isso, além do Banco Federal, da Reserva Federal Americana, todos esses bancos são controlados pelos Rothschilds. Globalistas, sionistas, que imprimem dinheiro a seu bel prazer, e para cada dólar que é impresso aqui nos Estados Unidos, o americano paga uma taxa de 8 centavos por dólar. Então, vejam que coisa interessante. O sistema bancário norte-americano, apoiado pelo próprio governo, começou a implementar certos esquemas para se apossar das terras dos fazendeiros norte-americanos. Estes, ou seja, os fazendeiros, reagiram a essa expoliação entrando na justiça, e muitos anos se passaram nessa batalha judicial. Em 1993, a Suprema Corte dos Estados Unidos, praticamente por unanimidade, decidiu a favor das alegações do Sindicato dos Fazendeiros, ou Farmers Union, de que os bancos norte-americanos estavam fraudulentamente executando hipotecas de fazendas em conluio com o governo, e ainda que a emenda que instituiu o imposto de renda no país nunca foi apropriadamente ratificada por um número mínimo de estados da União. Isso quer dizer o seguinte, meus queridos: o imposto de renda aqui nos Estados Unidos foi implantado ilegalmente. Todo cidadão americano tem que declarar os seus impostos. Eu já fiz a minha declaração, já comentei isso com vocês. Aqui não tem essa coisa de que, eu ganho até 5 salários, então estou isento. Não. Se você ganhou 10 dólares todo ano, você tem que declarar aqueles 10 dólares. Não existe isenção para declaração de imposto de renda. Todos têm que declarar o seu imposto de renda. Se, por exemplo, eu trago um dinheiro do Brasil para cá, para os Estados Unidos, eu tenho que declarar aquele dinheiro. Se eu vendo uma propriedade no Brasil e trago o dinheiro para cá, faço uma transferência bancária, eu tenho que pagar o imposto. Eu ganhei 10 dólares o ano todo, eu tenho que declarar o imposto de renda. Mas essa lei do imposto de renda, e eu já fiz breves comentários em outros hangouts, foi uma lei que não foi aprovada pela maioria dos estados americanos. E ainda assim, foi imposta goela abaixo. Aí vocês entendem agora que, semelhante a esse golpe que foi aplicado ao povo americano, um golpe também está sendo aplicado no Brasil.
E qual é esse golpe, Gustavo? Essa conversa fiada da reforma da Previdência. Isso, meus queridos, já veio preparado, é um discurso preparado dos grandes bancos. Olha quem está fazendo a reforma da Previdência. Dono de banco, Banco Pactual, com fortes ligações com o Goldman Sachs e também com fortes ligações com George Soros. Então, esse discurso de que é necessário fazer uma reforma da Previdência, caso não o país quebra, isso é um discurso pronto, que está sendo vendido ao povo brasileiro como a salvação, o famoso trilhão que o Paulo Guedes quer ganhar em 10 anos. E ele não vai estar 10 anos como ministro. Mas continuando. Diz assim aqui: é exatamente neste ponto que se inicia todo um processamento secreto que levou à Lei Nessara, uma ordem judicial extremamente estrita de mordaça, ou seja, segredo, foi imposta a qualquer pessoa diretamente envolvida com este assunto, ou seja, aqueles que aprovaram essa Lei Nessara, aqueles que estiveram tomaram partido dos fazendeiros contra os banqueiros e o governo, foram proibidos e estão proibidos de tecerem qualquer comentário até os dias de hoje, até o dia de hoje. Por quê, meus amigos? Vamos continuar que aí entenderemos o porquê. Então diz que uma ordem judicial extremamente estrita de mordaça, entre parênteses, segredo, foi imposta a qualquer pessoa diretamente envolvida com este assunto. Os registros dos casos na corte foram selados e o número do processo que dava detalhes do caso foi revisado até após a conclusão da implementação das determinações de reforma da Suprema Corte. Para implementar as reformas aprovadas, 5 juízes da Suprema Corte passaram anos negociando acordos com o governo dos Estados Unidos e com as outras partes envolvidas, ou seja, os bancos. Como esses acordos não funcionaram, os juízes autorizaram que as reformas fossem colocadas em forma de uma lei chamada de National Economic Security and Reformation Act, Nessara, que passou secretamente no Congresso em março de 2000 e tornou-se, então, foi legitimada em outubro pelo presidente Bill Clinton. O segredo de justiça foi mantido através de ordens de mordaça muito escritas. As notícias sobre a Nessara vazaram a público através da inteligência naval dos Estados Unidos, em junho de 2000. A Corte Internacional de Justiça em Haia, na Holanda, deliberou no dia 22/8 de 2002 que todos os países envolvidos, agora são 182, e creia, o Brasil está envolvido nisso. O Brasil está envolvido nisso. Então, repetindo, que todos os países envolvidos, agora são 182, deveriam honrar seus contratos e mudar seus sistemas bancários em alinhamento com a Lei Nessara, como já concordado anteriormente. Todo o processo precisa começar nos Estados Unidos, em um clima de paz. Uma vez anunciado, os outros países devem seguir a liderança deles. A Lei Nessara estava para ser anunciada publicamente via rede de rádio e TV às 10 horas da manhã, no dia 11 de setembro de 2001. O que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001?
Coloquem aí, por favor, no chat. Vocês creem em coincidências? Não existem coincidências. Coloquem aí no chat, por favor, o que foi que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001. O suposto ataque às Torres Gêmeas, correto? Então vejam que estava tudo pronto para que essa lei entrasse em vigor aqui nos Estados Unidos. Uma vez entrando em vigor aqui nos Estados Unidos, como já vimos aqui, que todos os países envolvidos, ou seja, 182 países, também deveriam seguir a liderança dos Estados Unidos. Mas aí o que foi que aconteceu? O suposto ataque às Torres Gêmeas. Meus amigos, esse mundo é podre. Esse mundo é como um jogo de xadrez. E já estamos nos aproximando do checkmate. Continuando. Então, repetindo aqui. A lei Nessara estava para ser anunciada publicamente via rede de rádio e TV às 10 horas da manhã, no dia 11 de setembro de 2001. Todos nós sabemos o que ocorreu neste dia. Os ataques às Torres Gêmeas do World Trade Center começaram pouco antes das 9 horas da manhã naquele dia. Portanto, não existem sequestradores nesta história. Agora aqui diz o seguinte: o presidente George W. Bush precisava desesperadamente de uma guerra, entre parênteses, um álibi, parcialmente para conseguir evitar este anúncio público. O motivo fica claro quando lermos os artigos da Nessara, listados mais abaixo. As vidas dos bombeiros de Nova York correram sério risco quando eles descobriram o assassinato de cerca de 200 empregados bancários que estavam trabalhando na primeira torre atingida, agilizando os procedimentos bancários necessários para a implementação do Nessara naquela manhã. Olha aí, que coisa interessante. E para colocar mais fogo nessa, ou mais lenha nessa fogueira, eu me lembro muito bem, você lembra o que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001? Eu me lembro muito bem, eu estava perto de Nova York. Naquele dia, meus queridos, 300 judeus que trabalhavam nas torres não foram trabalhar. 300 judeus não foram trabalhar. Vai vendo. Continuando aqui. A lei Nessara inicia imediatamente um período de paz e determina. Agora vamos ver aqui o teor dessa lei Nessara. Número 1. Restaura a lei constitucional nos Estados Unidos. Entre parênteses, o país vive em lei de guerra atualmente, no exato momento de seu anúncio público. Número 2. Remove o presidente, vice-presidente e todo o seu gabinete de seus cargos, assim como todos os membros do Congresso dos Estados Unidos, devido às suas contínuas ações inconstitucionais. Todos eles serão removidos de suas funções pelo anúncio público do Nessara. Pessoal específico para cumprimento de lei irá remover fisicamente todos os membros do governo Bush de seus escritórios. Estas remoções irão permitir um novo começo em nível nacional, usando a linha constitucional de sucessão. Nessara irá instalar presidente e vice-presidente designados aceitáveis constitucionalmente, até que novas eleições nacionais possam ser feitas dentro de 6 meses
após o anúncio público do Nessara. Então vejam que essa lei ia em contra do sistema. Então criaram esse suposto ataque para que essa lei não fosse divulgada. Continuando ainda, muito interessante. Número 3. Como o Nessara abole os estados inconstitucionais de emergência, o anúncio público do Nessara irá declarar a paz. E todo o pessoal militar dos Estados Unidos no Iraque e Afeganistão serão chamados imediatamente de volta para os Estados Unidos. Poderia ser também, meus queridos, uma preparação para quê? Para quê? Pergunto. A lei marcial. Lembram do filme Gray States? Do trailer que eu já passei aqui inúmeras vezes? Que a lei marcial terá que ser declarada? Então, essa lei Nessara destitui o presidente, o vice e todo o seu gabinete. E os militares que estão em outros países seriam chamados de volta. E por que não declarar uma lei marcial? Muito interessante. Continuando, número 4. Como remédio parcial para os 90 anos de fraude do governo e dos bancos, o Nessara exige zerar as dívidas em cartão de crédito e a implantação de alívio de débito a ser dado a todos os norte-americanos. Agora imagina só, vamos pensar aqui, deixa eu voltar aqui a tela para mim, porque isso é interessante. Imaginem, meus amigos, zerar todas as dívidas, cancelar todas as dívidas de cartão de crédito, cheque especial, seja lá o raio que for a dívida que talvez você tenha se metido nisso e não consegue sair. Agora imagina isso acontecendo em todo o mundo. Quem comanda o sistema financeiro? Os Rothschilds. Então a fortuna, todo o dinheiro deles iria para o ralo. E o poder voltaria para as mãos de quem de direito, ou seja, o povo, supostamente, caso não haja uma lei marcial. Então o poder voltaria para o povo. Todos os cidadãos não teriam mais dívidas, porque hoje cada cidadão que nasce, tanto aqui, que a dívida já chegou a 22 trilhões de dólares, quanto aí no Brasil, todo cidadão que nasce, já nasce com uma dívida. Então, essas 13 famílias, os globalistas, eles iriam perder tudo que eles têm. E o poder voltaria para as mãos do povo. Mas esses bandidos satânicos e luciferianos, o que eles fizeram? Para impedir o anúncio dessa lei, criaram aquele suposto ataque. Estão entendendo como as pedras, o peão, o cavalo, a torre, o rei, a rainha, eu não sei jogar xadrez, mas como isso é um jogo de xadrez e tem que se mover as peças de acordo com aquilo que já foi traçado há anos e anos atrás. Meus amigos, por isso que não podemos depender, esperar, crer em partidos políticos, muito menos em políticos. Volto a repetir, essa conversinha fiada de que tem que refazer a Previdência, criar uma nova Previdência, uma Previdência privada, isso é discurso pronto que veio da ONU para escravizar ainda mais o povo brasileiro. Isso é discurso pronto. E quem está de frente? O economista da moda dos Rothschilds, dos globalistas, do Goldman Sachs, o senhor Paulo Guedes. Isso é muito sério, pessoal. Muito sério. Como disse aí o Rafael Rosa, a agenda não pode parar. E não pode. Agora imagina todos os cidadãos
brasileiros, americanos, argentinos, paraguaios, uruguaios, holandeses, todos tomando ciência disso, de que estamos sendo explorados, sendo explorados, e cancelar tudo, zerar tudo, fazer um reset, zerar tudo, ninguém deve nada a ninguém. Essa dívida do Brasil, quando e como começou essa dívida externa do Brasil? A quem o Brasil deve? Quanto o Brasil paga por mês? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Sabe aquela história de antes de dar o peixe, melhor ensinar a pescar? Porque ensinando a pescar, a pessoa não vai depender de que você fique dando um peixe cada dia. Então, ela mesma, com as suas próprias mãos, irá ganhar o seu sustento. Mas é isso que os governos vêm fazendo. É Bolsa Família, é Bolsa Reclusão, é Bolsa não sei o quê, é Minha Casa Minha Vida. O Bolsonaro vai dar o 13º do Bolsa Família. Ele já falou isso. 13º do Bolsa Família. Como agora está de moda, querem aprovar aqui uma renda mensal mundial. Quer dizer, a pessoa trabalhando ou não terá um salário. Isso é incentivar a vagabundagem. Em vez de dar educação, investir em educação e saúde, não, querem dar dinheiro para a pessoa ficar em casa. O cara mata, rouba, é preso, é pago um bolsa reclusão para ele que é maior do que um salário mínimo. Ganha mais estando preso do que uma pessoa decente, honesta, que se levanta às 4, 5 da manhã, pega 2, 3 conduções, transportes, para chegar no trabalho. Come marmita fria e ganha um salário mínimo. Vejam que coisa. Continuando, mas a agenda não pode parar. Como disse aí o Rafael Rosa. A agenda não pode parar. Continuando, diz assim, número 5. Inicia o sistema do Banco do Tesouro dos Estados Unidos com uma nova moeda do Tesouro dos Estados Unidos, lastreada em ouro. Ou seja, iriam acabar com o dólar, ou continuaria sendo o dólar, mas como antes era aqui, tendo um lastro em ouro. Você trocava o dólar por ouro. Antigamente aqui era assim. Imagine se isso fosse feito no Brasil da seguinte forma. Colocar o real lastreado no nióbio. Porque o nióbio, 98% do nióbio, nós temos no Brasil. O Bolsonaro falou isso na sua campanha, mas agora morreu o assunto. Morreu, não se comenta mais. E a China continua violando o Brasil, continua estuprando o Brasil, tirando caminhões e mais caminhões de minério, de ferro, nióbio, o grafeno, o urânio. O Brasil também é rico em urânio, pessoal. Vocês estão entendendo como nós fomos e estamos escravizados por esse sistema maldito? Então veja bem, inicie o sistema do Banco do Tesouro dos Estados Unidos com uma nova moeda do Tesouro dos Estados Unidos lastreada em ouro, que foi extinto pelo presidente Nixon. A Reserva Federal, o Federal Reserve, é uma empresa privada. Isso eu venho falando há anos aqui no canal. O Federal Reserve Bank de federal não tem nada. É privado, nunca foi auditado. O homem cenoura falou em auditar esse banco e criou um problemão lá em Washington. É como o FMI também não é auditado. O Banco Internacional de Desenvolvimento não é auditado. O Banco Central Brasileiro não é auditado. E cada vez mais estão escravizando as pessoas. Então aqui diz, o Federal Reserve é uma empresa privada, não federal, pertencente aos Illuminati. É extinta em suas instalações e a maioria dos funcionários são absorvidos pelo sistema do Banco do Tesouro dos Estados Unidos.
Então essa lei Nessara, também iria acabar com o Banco Federal Americano, que pertence aos Rothschild Illuminati. O canal da César está dizendo, sim, aqui perto em Caetité, Bahia, se extrai urânio. O Brasil, se não me engano, tem 2 tipos de urânio, pessoal. Se vocês olharem na tabela química dos elementos, tem urânio com o número 257, tem outro, acho que é 255. O Brasil tem os 2. Tem os 2 tipos de urânio. Número 6. Extingue o imposto de renda nos Estados Unidos e cria uma taxa de venda nacional aplicável a itens novos não essenciais, como receita para o governo, itens essenciais como alimentos e remédios e itens já usados ficam isentos de taxa de venda. Olha aí, itens essenciais como alimentos e remédios e itens já usados não tem taxa. Imagina você não pagar imposto por comida, não pagar imposto por remédio. Aí diz mais. Pelo item 2 acima, percebe-se por que o presidente Bush arquitetou e comandou os atentados de 11 de setembro de 2001. Mais detalhes sobre o alívio bancário do item 4 podem ser lidos em... Aí tem uma referência aqui, tá aqui, esse website aqui, nessara.de, que deve ser da Alemanha, Denmark, ou... acho que é da Alemanha. Aparentemente, continuando aqui, este tema do Nessara tem um envolvimento de mestres ascensionados, como o personagem conhecido como Conde de Saint-Germain e Sananda Kumara, entre parênteses, Jesus Cristo, além de ter a cooperação de seres extraterrestres. E tem um estudo que eu fiz, daqui é a parte do website que eu vou disponibilizar esse link para vocês. Mas tem um estudo que eu fiz que o pessoal da Cabala também está envolvido com essa lei Nessara. E certamente eu vou ter que dividir esse Hangout em uma segunda parte. E será na próxima quinta-feira. E aqui vem uma explicação sobre esse tal do Saint-Germain. Também uma explicação muito interessante, mas eu vou deixar isso para a próxima quinta-feira. Deixa eu abrir a câmera aqui para mim, porque já temos quase 1 hora de Hangouts, e eu não quero acumular muitas informações na sua cabeça para não deixar vocês confusos. Eu vou disponibilizar esse website, tá bom? Tem vários outros websites vários outros links dentro desse website. Vocês leiam, pesquisem, porque esse plano de escravização do ser humano continua, a agenda ainda continua. E conforme eu falei, eu disse que talvez não tivesse nada a ver com o tema do áudio que eu pedi para vocês me lembrarem, mas tem sim, tem muito a ver. Agora, porque isso também me abriu os olhos, vendo esses pontos dessa lei Nessara, me abriu os olhos. Deixa eu interromper aqui a transmissão pelo Periscope aqui, ó. Transmitindo pelo Periscope também. E eu esqueci, esqueci de ligar o tablet para transmitir pelo Instagram. E vou tocar aqui o áudio. Esse áudio me deixou, pessoal, sinceramente, me deixou revoltado. E eu até quero, na oração final desse Hangout, pedir para que o Pai venha limpar o meu coração, mas me deixou revoltado esse áudio aqui, pessoal. Deixa eu colocar aqui no ponto. Não vou mostrar a pessoa que me enviou, porque me pediu segredo.
E de antemão, conforme eu disse, eu já peço desculpas por alguns palavrões que são ditos aqui. Tá aqui. Deixa eu colocar o volume. Vou mostrar a pessoa que me enviou, porque me pediu segredo. E de antemão, conforme eu disse... Pronto, tirei, estava no Periscope. Vamos lá. Tá aqui. Vamos ouvir então, pessoal. Boa tarde a todos da Colmeia. Bom, pessoal, há muitos dias nós estamos alertando, nós estamos falando, nós estamos aí, né, gritando aos quatro ventos sobre o que se vem. Vejo muitos grupos aí, alguns ainda falando salva Brasil, né? Outros amigos do Brasil e muitos falando, mas tudo apoiando o Bolsonaro. E nós já estamos cansados de repetir. Não sei qual o interesse, se essas pessoas são desinformadas, se elas são realmente ingênuas, ou se elas estão sendo conduzidas. Alguma coisa está errada nisso aí. Tem muita coisa errada nisso aí, tá? E muitas coisas que a gente começa a promover, né, aí dentro da divulgação da verdade, falam que é fake news. Então, eu gostaria de entender o que está se decorrendo com o povo desse país, com o povo brasileiro. Nesses 100 dias, tá? Nesses 100 dias foi a maior negação, tá, de apoiamento, tanto no Brasil como no exterior. E total rejeição, esse governo. Só que tem pessoas que estão aí formando grupos, né? Tem um canal aí, aquele Jacaré de Tango, um tal de Felipe Ferreira, que falou aí das 18 medidas positivas do Bolsonaro. Não vi porra alguma de positivo nisso. Tá falando aí de cortes de ministérios que caíram. Os ministérios, vocês sabem os ministérios que caíram? São ministérios aí de ação social, ministérios onde ampara o trabalhador, né? E quando se fez a junção de 29 ministérios para 22 é porque deu planejamento e a fazenda, a economia e fazenda para o Paulo Guedes. Só aí, né? Planejamento, fazenda, economia, tudo na mão de um safado vagabundo, um entreguista, que inclusive já tem seu banco aí já fazendo a promoção, né, da previdência privada, antes, né, de se apoiar aí, de aprovar a reforma da Previdência. Paulo Guedes, assim como a sua cúpula de comparsas, querendo comer a merenda antes do recreio. E só que a minha indignação de hoje não é com isso não, senhores. Sabemos que esse governo, ele é a continuidade, parece até que mais ferrenha do que os governos passados, porque esse vem tentando disfarçar, porém, tá, a membrana está fina e está pronta para se romper. Carlos Marum, que era o chefe da Casa Civil do Temer, foi para Itaipu como conselheiro, né? E agora a notícia que me dá, que me deixa de boca aberta, uma das mais, né, tirando aquela ao qual foi aprovado um projeto de um petista, aonde, dado o entreguismo dos aeroportos, dos nossos portos, né, das nossas redes ferroviárias, né, a Norte Sul inclusive foi vendida para o grupo Rumo, que é da Cosan, de Jorge Soros. Viu? E está sendo entregado tudo para o mesmo pessoal, tá? Tudo está sendo entregue para a mesma quadrilha internacional, a quadrilha Illuminati, a quadrilha globalista. Não tem processo licitatório nisso não, gente. É um bando de bandidos trabalhando para a cúpula de bandidos internacionais. Agora, o pior de tudo é o que eu ouço, é o que me chega agora de manhã. O Ernesto Araújo, né, destitui o embaixador dos Estados Unidos, o Sérgio. Aliás, não destitui, né, remaneja ele para a secretaria em São Paulo. Mas coloca quem? Fernando Pimentel como embaixador interino nos Estados Unidos. Embaixador interino do Brasil em Washington. Fernando Pimentel, comunista. Que porra
sistema de governo desgraçado é esse que todo mundo tá vendo essa merda e ninguém fala nada e todo mundo ainda batendo palma pra uma desgraça dessa? Pro inferno desse que tá pra acontecer. Fernando Pimentel, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, nomeado agora. Orientado, inclusive passado por Olavo de Carvalho, bandido comunista safado enrustido de extrema direita. E esse povo desgraçado do Brasil, esse povo fila da puta do Brasil, ainda batendo palma pra esse fila da puta desse Bolsonaro. O comunismo que todos lutaram no passado está pior hoje do que ontem. Porque hoje o povo está dentro do curral e não sabe, pronto para ser abatido. Me desculpa a minha indignação, mas o Brasil de bando de gente fila da puta, tá? De gente fila da puta que está entregando o nosso maior tesouro para essa bandidagem safada que está se impetrando aí no nosso meio e ninguém quer fazer nada. Como é que não tem que se revoltar e se indignar com tudo isso? Gastando tempo em tempo para alertar um bando de zumbizados, um bando de acéfalos, tá? E ter que ver isso. Colocar o Fernando Pimentel, um petista, em laços de representatividade da Embaixada do Brasil em Washington. Vá tomar na puta que pariu, viu? Para não falar outra palavra. Puta que pariu mesmo. E as pessoas não querem enxergar tudo isso, tá? Não querem enxergar. E vão defender. E ainda vão defender. Essas pessoas têm alguma coisa errada com isso aí. Porque se nós lutamos tanto e tanto tempo para desbancar o PT, né? E fazer daí de um Brasil de linha limpa. E agora ela tá mais suja do que banda podre. Não tem jeito não. Tem coisa errada nisso aí. E tem muita coisa errada. O povo dá um jeito de acordar, fazer alguma coisa. Ou então, gente, tá? Vamos arregaçar o peito e correr para morrer, tá? Porque esse Brasil desse jeito que tá não dá mais não. Não dá mais. Tá aí, pessoal. Mais uma vez eu peço desculpas aos senhores e senhoras por causa de algumas palavras pesadas que foram ditas aqui. Tirando os palavrões, tudo que ele diz aqui, indignado, a forma como ele se expressou, a forma indignada, eu assino embaixo. O Marum, que era do governo Temer, está lá agora no Conselho de Furnas, né? O Fernando Pinto, petista, delatado na Lava Jato. Tiraram o embaixador de Washington DC, a capital dos Estados Unidos, ele assumiu como substituto, como interino. Cadê o que ia tirar a embaixada da Palestina? O Brasil continua no BRICS e a mentira do Acordo Climático de Paris. Aí você mostra uma coisa dessa para um bolsominion, ele vai te chamar de petista, de petralha, de esquerdinha, vai te xingar, vai falar um montão de coisas. Quer dizer, o trabalho que foi realizado aqui, ó, na cabeça do povo brasileiro, foi muito bem feito. E amanhã, talvez amanhã não, mas esse fim de semana, eu vou fazer 2 vídeos sobre o olavismo cultural. Já que o pessoal falou tanto em marxismo cultural, agora inventei um novo nome, olavismo cultural. O Olavo, aquele cretino, se vocês pegarem a participação dele no Fórum da Liberdade e também a entrevista que ele deu para o Pedro Bial, que foi transmitida acho que anteontem, ele fala uma besteira, mas tão grande, que olha, sinceramente, eu não acreditei que ele fosse capaz de chegar a um ponto tão baixo. Mas eu vou deixar isso para depois. Ele vai ser devidamente respondido e com fatos, mostrando que #Olavo deu o botão. Em vez de Olavo tem razão, agora Olavo deu o botão. E eu vou respondê-lo devidamente. Porque dá nojo, pessoal. Dá nojo o que ele está fazendo. E as pessoas aplaudem, as pessoas falam que ele é o homem que salvou o Brasil, adorado até pelo Marco Feliciano. Marco Feliciano, que antes do Bial também esteve lá na casa dele. Foi lá pedir a bênção ao Olavo, aquele maçom do Marco Feliciano. Meus queridos, eu confesso a vocês que esse áudio aí me deixou revoltado, porque o que está sendo feito por esse governo, não estamos falando de PT não, por esse governo, por debaixo dos panos,
é uma covardia tremenda. Bolsonaro é apenas um marionete. Apenas um marionete. E eu quero convidar a vocês todos agora para que façamos a oração e aí vamos terminar esse Hangouts. Vou esperar renderizar e vou colocar o link para que vocês possam também fazer suas pesquisas. Tá bom? Feche os seus olhos, por favor. Amado Pai, soberano Rei, mais uma vez nos colocamos diante dos teus olhos e eu, em particular, te peço que limpes o meu coração, porque é revoltante, Pai. Eu sinto o meu coração pesado de saber que o que está sendo feito, o que já foi feito, está sendo feito e ainda será feito por essa administração que supostamente tem um mito, nada mais é do que o aceleramento da agenda globalista. E o povo brasileiro está sendo mais uma vez enganado. Quantos foram às ruas pedir pelo impeachment do Gilmar Mendes? Quando o problema não é apenas o Gilmar Mendes, mas todo o STF, forças militares e todos aqueles que estão envolvidos com um câncer que está corroendo o Brasil, que se chama maçonaria. E é duro, Pai, é duro, dói no coração ver youtubers que se dizem de direita, conservadores, unindo-se ao grupo de maçons do Avança Brasil, pensando que assim estão ajudando a pátria amada, que estão libertando a pátria amada. Pessoas adorando a um velho tariqueiro, comunista, polígamo, que é a favor do aborto, bruxo, e o aplaudem como se fosse um ídolo, o veneram, o adoram. Por isso, Pai, dá nojo tudo isso. Dá nojo. Mas eu te peço, Pai, tira esse sentimento do meu coração. Eu não quero ir para a cama e deitar-me assim com o meu coração pesado. Eu confesso diante de todas as pessoas que estão aqui, eu fiquei com o meu coração pesado, manchado, porque é muita fuleiragem, Pai. Desculpe a expressão, mas é muita cafajestagem. Se eu tivesse poder de fazer cair fogo, não ia haver cemitério no Brasil que coubesse a quantidade de pessoas que seriam mortas, queimadas. Mas eu não tenho esse poder. Eu não tenho a fé do profeta Elias para fazer cair fogo dos céus. Mas poupa o teu povo, meu Pai. Porque esses homens diabólicos, satânicos, eles pensam constantemente no mal, em fazer o mal. E o teu povo vai como um cordeirinho manso para o sacrifício, para o abate. As pessoas não se dão conta, não têm ideia. E creem cegamente que tudo irá mudar para melhor. E quando mostra-se e fala-se a verdade, somos pessimistas, somos taxados de pessimistas, que estamos torcendo para que o Brasil dê errado. Cada vez mais eu entendo por que João Batista era duro, por que João Batista preferia viver no deserto, se alimentava de escorpiões, de gafanhotos e mel silvestre. Porque, Pai,
João Batista também, creio, que ele vivia enojado de tudo isso. Na falsidade daqueles hipócritas, que para as pessoas deixavam transparecer uma imagem de espirituais e religiosos, mas por debaixo dos panos faziam as piores coisas possíveis e imagináveis. Ah, meu Pai, chega um momento que cansa. Chega um momento que ficamos sem palavras, sem forças até para orar. Mas justamente nesses momentos, o Teu Espírito nos fortalece. Respiramos fundo, dizemos graças ao Pai e seguimos adiante. Deixa que o próprio dia irá trazer o seu mal. Mas aqueles que são chamados pelo Teu nome, nenhum mal sobrevirá sobre eles, sobre nós. Guarda-nos, Pai. Tu não podes contar com muitos aqui. São poucos, por isso somos 5%. Conta com a gente. Conta com a gente, Pai. Seremos taxados de loucos? Sim, seremos. Vão rir, zoar da nossa cara? Sim, não tem problema. Seremos ameaçados? Seremos. Mas mais importa agradar ao Pai do que aos homens. Mais importa obedecer a Tua palavra que oferecer sacrifícios de tolos. Por isso, conserva-nos assim, destemidos, marrentos e na fé, para que possamos combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Em o nome de Yahushua, o nosso Salvador. Amém e amém. Graças ao Pai. Meus amigos, são 21 horas e 16 minutos. Conforme eu disse, eu já era a intenção de fazer um hangout mais curto, porque eu sabia que as informações a serem passadas nessa primeira parte, informações pesadas, e eu vou disponibilizar o link, tão pronto esse hangout renderize, eu vou disponibilizar o link para que vocês também pesquisem. E amanhã, na ida para o trabalho, novamente vou tocar esse áudio. Não é para que vocês fiquem com o coração pesado, revoltados como eu fiquei, mas para que vocês saibam e possam alertar aos seus seres queridos que o Brasil não mudou, não. O Brasil não mudou. O Brasil, sabe aquela canção do Moraes Moreira? Quem desce do morro não morre no asfalto. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira. O Brasil está descendo uma ladeira sem freio. É um bonde sem freio. Um bonde sem freio. Mas nós estamos debaixo da sombra do Onipotente. E nem um fio de cabelo de nossas cabeças irá cair sem a permissão do nosso Pai. Tá bom? May Yeshua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau. Boa noite.